Fala fera, e aí? Eu sou o James e nessa videoaula nós vamos aprender a criar um banco de dados e também a criar uma tabela para o nosso banco de dados. Bom, primeira coisa, eu estou usando aqui o MySQL Workbench, tá? Mas você pode utilizar qualquer outra ferramenta aí para trabalhar com banco de dados. No caso eu estou usando o MySQL, mas esses comandos que a gente vai aprender eles são úteis também para outros bancos de dados, tá? Como Oracle, Firebird, SQL Server. Então vamos lá. Bom, aqui no Workbench a gente tem que criar uma conexão com o banco de dados. Eu já estou com o Champ rodando aqui, tá? Eu já iniciei aqui o MySQL. Então eu vou criar aqui uma conexão. Para isso é só vir aqui nessa primeira aba, né, que tem o golfinho aqui, e clicar no mais para criar uma nova conexão. Aqui em Connection Name você vai dar um nome para sua conexão. No meu caso eu vou dar o nome Aprendendo. Como o banco está rodando na minha máquina, então a gente vai usar esse IP mesmo, tá? Quando é localhost, tá? Quando é máquina local. A porta você deixa a mesma, o usuário, no meu caso eu vou deixar o padrão mesmo, porque eu não criei o usuário, eu não fiz alteração nenhuma nele, então vai ser padrão e não vai colocar senha nenhuma. E aqui default esquema é o seguinte, qual seria o banco padrão para o Workbench trabalhar, tá? Porque às vezes você tem vários bancos criados, mas tem um que você utiliza mais, aí ele já deixa esse banco padrão selecionado. No caso, a gente não tem nenhum banco criado, então eu vou deixar essa área em branco. Vou dar um test connection aqui. Continue, beleza, sucesso, ok, vou dar um ok, e agora é só clicar duas vezes aqui na conexão que a gente criou. Bom, aqui do lado esquerdo, onde tem esquema, seriam os bancos criados, tá? Por padrão, o Champ já cria um banco para o PHPMyAdmin, mas nós vamos criar um banco novo, tá? Um banco do zero. Então, para isso, para a gente criar um banco de dados, a gente vai usar o comando create database. Create database, e aí o nome do banco. No meu caso vai ser o banco escola. Então create database, ponto e vírgula. E aí é só rodar esse comando. Para rodar a gente tem dois botões. Esse aqui com um raio e esse aqui com um raio e um cursor em cima. Como a gente só tem uma linha, a gente pode usar qualquer um dos dois, tá? Quando tiver mais linhas eu vou explicar a diferença entre eles. Então vou rodar. Beleza, vejo que aqui embaixo deu verdinho, significa que criou o banco de dados escola. Para ele aparecer aqui do lado, é só clicar com o botão direito nessa área e Refresh All. Beleza, apareceu. Agora a gente vai usar esse banco. Para isso é só colocar o comando Use, e aí qual a base que a gente vai utilizar. No caso, escola. Use escola. E agora a gente vai entender por que tem esses dois botões, tá? Esse primeiro aqui, se eu apertar ele, ele vai rodar tanto o Create Database Escola, quanto o Use Escola. Mas vai dar um erro aqui porque já está criada essa base. E aí ele não vai executar o Use Escola. Então, quando a gente tem mais de uma linha aqui, a gente pode simplesmente apertar nesse segundo botão aqui, tá? Que aí ele vai rodar aonde o cursor estiver. Então o cursor está aqui, ó, no escola. Quando eu rodar, ele vai executar tudo que estiver até o ponto e vírgula. Então se o ponto e vírgula estiver lá embaixo, ele vai executar tudo que estiver aqui no meio, tá? Então, só clicar nele ou apertar Ctrl Enter também funciona, tá? E agora nós estamos utilizando a base escola. Então vamos aprender a criar uma tabela. Para isso a gente vai usar o comando create de novo, só que dessa vez a gente vai criar uma tabela, tá? Create table. E aí o nome da tabela. No meu caso vai se chamar professores. Agora a gente vai abrir e fechar o parêntese e dar um ponto e vírgula. E aqui dentro do parênteses a gente vai colocar as informações, ou seja, as colunas que farão parte da minha tabela professores. Vou dar um tab para ficar indentado legalzinho. E agora a gente vai colocar aqui as colunas, tá? Então a gente vai ter um código. Então vou digitar aqui código, vai ser o meu primeiro atributo. Ele vai ser do tipo int, ou seja, vai ser um inteiro. Ele vai ser do tipo not null, ou seja, é um campo obrigatório, a gente não pode deixar vazio. Lembrando que null é diferente de zero. Null é um campo nulo, ou seja, não tem nada lá dentro. Se tiver um zero, significa que tem alguma coisa, tem um número zero. E ele vai ser também auto-increment, tá? Igual apareceu ali, auto-increment. O que significa isso? O próprio banco de dados vai cuidar do código para mim, tá? Então ele próprio vai criar um código para mim, sempre auto-incrementado. Ou seja, o primeiro código vai ser 1, o próximo código automaticamente já vai ser 2. O próximo vai ser 3 e assim por diante, tá? Ele próprio já vai cuidando disso para mim. Beleza, esse vai ser então o nosso primeiro atributo.
O segundo vai ser o nome do professor, né? Ele já vai ter que ser um tipo varchar, porque vão letras, né? Vão palavras nesse campo. Então pode ser varchar ou char. Lembrando que varchar ele fica variando o campo, tá? Ele não vai reservar todo o espaço, ele não vai reservar 70 caracteres sempre. Ele vai reservar o tanto que for utilizado. E o char não, o char ele sempre vai utilizar 70 caracteres, ele sempre vai reservar 70 caracteres. Então, como o nome de pessoas é uma coisa que varia muito, é aconselhável usar varchar, beleza? Varchar, e o nome do professor também tem que ser not null, né? Pelo menos o nome do professor tem que ser uma coisa obrigatória. Vou pegar também a data de nascimento desse professor. Então, data, nascimento, vai ser do tipo date. E eu posso deixar ele nulo, tá? Então, se eu quiser, eu não preciso preencher ele. Então, eu posso escrever, se eu quiser, null. Ou eu posso não escrever nada e ele automaticamente entende que esse campo pode ser nulo, tá? Então, data de nascimento. E por último, eu vou colocar a disciplina que esse professor vai lecionar. Disciplina, e aí também pode ser do tipo varchar, de 70 caracteres. Esses vão ser os 4 campos da minha tabela professores. Acabou? É só isso? Só executar? Não, a gente tem que criar também uma chave primária. Como eu criei aqui um código, eu quero que o meu código seja a minha chave primária. Para isso, o que eu tenho que fazer? Simples, vou dar mais uma vírgula aqui e vou escrever primary key. Abro parênteses e escrevo qual vai ser a minha chave primária. No caso, vai ser o campo código. E pronto, agora sim eu posso executar, que ele vai criar os 4 campos e vai determinar que código vai ser a minha chave primária dessa tabela professores. Vou executar aqui. Beleza, vejam que foi criada a tabela. Vamos ver se apareceu aqui. Botão direito, refresh, e apareceu aqui a tabela professores. Se eu clicar, aparece aqui as colunas que foram criadas, beleza? Então essa aula foi rapidinha, só para você aprender a criar uma tabela no banco de dados, tá? Espero que você tenha entendido, te vejo na próxima videoaula. Até mais!